Hoje vamos explorar um fascinante mistério arqueológico. O enigmático túmulo celta, recentemente descoberto. Prepare-se para uma jornada pelo tempo, desvendando os segredos de uma antiga civilização. Os celtas foram um povo que habitou grande parte da Europa durante a Idade do Ferro, entre os séculos 6 a.C. e depois de Cristo. Eles se desenvolveram inicialmente na Europa Central, espalhando-se depois pelas Ilhas Britânicas, França, Espanha e outras regiões. Apesar de compartilharem traços culturais, os celtas não eram um grupo homogêneo. Havia diversas tribos como os gauleses, bretões gálatas e celtiberos, cada uma com suas particularidades. O que os unia era principalmente a língua, pertencente ao tronco céltico. A sociedade celta era hierarquizada, com nobres guerreiros, sacerdotes, druidas e o povo comum. Eles viviam da agricultura, pecuária, artesanato e mineração. Sua religião era politeísta, centrada na natureza e em deuses como Lag, Cernunnos e Morrigan. A arte celta era rica em motivos geométricos, animais e vegetais estilizados. Como pode ser visto em suas joias, armas e monumentos, eles também eram habilidosos ferreiros, produzindo espadas, escudos e carros de guerra de alta qualidade. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante: um túmulo celta intacto, datado de cerca de 2.500 anos atrás. O achado ocorreu durante escavações de rotina em uma região rural da França, conhecida por abrigar vestígios celtas. O túmulo consiste em uma câmara subterrânea de pedra, coberta por um monte de terra e grama. Seu estado de conservação é excepcional, tendo permanecido selado e protegido por milênios. Isso permitiu que seu conteúdo chegasse até nós praticamente intacto. A equipe de arqueólogos, liderada pela renomada doutora Émilie Durand, trabalhou meticulosamente para escavar e documentar o sítio. Cada detalhe foi registrado, desde a arquitetura da tumba até os artefatos encontrados em seu interior. Ao abrir a câmara mortuária, os arqueólogos se depararam com um tesouro de artefatos celtas. No centro, jazia um esqueleto, provavelmente de um nobre ou guerreiro de alto status, a julgar pelos objetos que o acompanhavam. Ao seu lado, havia uma espada de ferro finamente trabalhada, com o punho decorado com intrincados desenhos geométricos. Um escudo de bronze também estava presente, com emblemas que parecem representar o clã ou família do falecido. Joias de ouro como torques, colares rígidos, braceletes e broches adornavam o corpo. Essas peças demonstram a habilidade artística dos ourives celtas, com detalhes minuciosos e o uso de técnicas avançadas, como o entrelaçamento e a granulação. Vasos cerâmicos, alguns ainda contendo restos de alimentos e bebidas, sugerem oferendas funerárias para a jornada do morto ao outro mundo. Moedas de ouro e prata também foram encontradas, possivelmente como pagamento para a travessia. Um achado intrigante foi uma estranha estátua de pedra, representando uma divindade desconhecida. Seus traços parecem misturar elementos humanos e animais, com chifres e uma postura sentada. Seria uma representação de Cernunnos, o deus céltico da natureza e da fertilidade. A tumba e seu conteúdo oferecem um vislumbre único da vida e da morte na sociedade celta. O rico espólio funerário indica o alto status social do indivíduo ali enterrado. Ele certamente pertencia à elite guerreira, como evidenciado pelas armas e joias. As oferendas de comida e bebida sugerem a crença em uma vida após a morte, onde o falecido precisaria de provisões. As moedas poderiam servir como pagamento a Caronte, o barqueiro que, na mitologia celta, levava as almas através do rio para o outro mundo. A estátua da divindade cornuda levanta questões sobre as práticas religiosas celtas. Seria parte de um culto específico ou uma representação de um deus patrono daquela tribo?
Sua presença na tumba pode indicar um papel de protetor do morto em sua jornada pós-vida. A localização e a arquitetura da tumba também são significativas. Túmulos assim eram geralmente reservados para a elite e poderiam servir como marcadores territoriais e de prestígio para o clã. Sua construção requeria grande investimento de tempo e recursos, demonstrando o poder e riqueza da comunidade. A descoberta desse túmulo intacto é de enorme importância para a compreensão da sociedade celta. Ele fornece evidências concretas que complementam e corroboram os relatos históricos e as interpretações arqueológicas anteriores. Os artefatos encontrados, especialmente as joias e estátuas, demonstram o alto nível de habilidade artística e técnica alcançado pelos celtas. Eles não eram bárbaros primitivos, como muitas vezes retratados pelos romanos, mas sim uma civilização complexa e sofisticada. O túmulo também lança luz sobre as práticas funerárias e crenças religiosas celtas, que muitas vezes conhecemos apenas através de relatos indiretos e vestígios fragmentários. A presença de oferendas e a estátua da divindade sugerem uma visão de mundo onde a morte não era um fim, mas uma transição para outra forma de existência. Além disso, a tumba pode fornecer dados sobre a organização social, hierarquias e redes de poder dentro daquela comunidade celta específica. A riqueza dos artefatos indica uma sociedade estratificada, onde a elite tinha acesso a bens de prestígio e controle. Apesar de sua riqueza cultural e poderio militar, as sociedades celtas entraram em declínio a partir do século I a.C. A expansão do Império Romano, com suas legiões bem treinadas e organizadas, provou-se uma ameaça formidável. Tribos celtas como os gauleses e bretões resistiram bravamente, mas acabaram sendo subjugadas e incorporadas ao domínio romano. Sua cultura, língua e religião foram gradualmente suplantadas pela dos conquistadores. Outros fatores, como disputas internas, mudanças climáticas e o surgimento de novas rotas comerciais, também podem ter contribuído para o enfraquecimento das sociedades celtas. Muitos de seus assentamentos foram abandonados ou transformados sob influência romana. No entanto, a herança celta sobreviveu em algumas regiões, como a Irlanda e a Escócia, onde a presença romana foi menos intensa. Lá, tradições, lendas e elementos da língua céltica persistiram, influenciando a cultura local até os dias atuais. O túmulo celta recém-descoberto é uma janela fascinante para o passado. Ele nos permite vislumbrar a vida, a morte e as crenças de um povo que há muito desapareceu, mas deixou sua marca na história e na imaginação. Através dos artefatos e da análise cuidadosa, podemos reconstruir um pouco da rica tapeçaria que foi a civilização celta. Suas realizações artísticas, sua complexidade social e sua visão de mundo única continuam a nos intrigar e inspirar. Essa descoberta também nos lembra da importância da arqueologia e da preservação do patrimônio histórico. Cada sítio, cada artefato, tem uma história para contar. Mas os segredos do passado não param por aí. Se você ficou intrigado com as revelações sobre os celtas, tenho certeza que vai se surpreender com o nosso próximo vídeo. Prepare-se para adentrar os corredores do poder de uma das instituições mais influentes e controversas da história, o Vaticano, uma história oculta. Vamos explorar os meandros da riqueza e da influência política da Igreja Católica ao longo dos séculos. Dos tesouros acumulados durante as Cruzadas até as polêmicas do Banco do Vaticano no século XX, vamos desvendar uma teia de segredos, intrigas e poder que vai muito além da fé. Uma história que vai desde papas renascentistas até cardeais envolvidos em escândalos financeiros. Então não perca o nosso próximo vídeo, o Império Financeiro do Vaticano, uma história oculta. Será uma jornada reveladora pelos bastidores de uma das instituições mais poderosas e enigmáticas do mundo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos vemos em breve para mais uma aventura pelo passado oculto da humanidade. Até lá!